soma das partes não é igual ao todo. Oi, tudo na paz? Eu sou a Marta e esse é o Sunny Self, o canal que te ajuda a construir a tua melhor versão através de um conteúdo inspirador e estratégico. Esse vídeo é o 8º de uma sequência sobre investigação apreciativa, que é uma abordagem de gestão da mudança feita para empresas, mas que pode muito bem ser aplicada em indivíduos e em grupos. E é por isso que a gente está conversando sobre isso aqui no canal. Hoje a gente vai falar do princípio da totalidade, que diz que a totalidade faz aflorar o que existe de melhor. E é impossível não pensar nesse princípio sem lembrar da metáfora do elefante que eu falei no vídeo anterior. Tá sendo um desafio para mim fazer um vídeo para cada princípio, porque eles todos estão relacionados e se misturam. E também é difícil se manter só na literatura da investigação apreciativa, porque todos esses princípios estão muito presentes na nossa vida e se relacionam com várias outras coisas que não têm necessariamente a ver direto com a investigação apreciativa. Mas como esse canal não é uma sala de aula, eu não estou restringindo ele exclusivamente a conteúdos acadêmicos e cientificamente comprovados. Eu estou me permitindo essas misturas, esses devaneios, porque eu acredito que assim a nossa conversa vai fazer mais sentido. A experiência da totalidade é a experiência de entender toda a história. E isso é possível quando as pessoas são capazes de escutar e conversar e aceitar diferentes visões, diferentes perspectivas e diferentes entendimentos das consequências de um mesmo evento. Porque as histórias são as experiências de uma pessoa frente aos eventos que aconteceram na vida dela. As histórias que eu contar não são os eventos em si, e sim como eu enxerguei eles, de que forma eles me impactaram. E isso me fez pensar em várias coisas. A primeira coisa é sobre o fato de que pensamentos e sentimentos não são fatos. Eu tinha um quadro com essa frase no meu escritório em Porto Alegre. Se dar conta disso é libertador. Se dar conta que diferentes pessoas passam pelos mesmos acontecimentos e enxergam eles de forma tão diferente, e esses acontecimentos têm consequências nas suas vidas tão diferentes. Tem pessoas que passam por eventos traumáticos, algumas conseguem construir algo super significativo em cima daquilo, passam a estudar esse fenômeno, a pensar como podem ajudar outras pessoas, fazem livros, criam teorias, e outras pessoas ficam abaladas de uma forma e aquilo fica sempre como algo que pesa e segura elas. E por isso que eu sempre trago a importância de fazer terapia ou de conversar com um profissional sobre algumas coisas. Porque no meu processo de terapia, por exemplo, a minha psicóloga sempre me ajudava a fazer o exercício de encontrar evidências para aquele meu pensamento. Se eu estava tendo algum pensamento assim que me trazia algum tipo de sofrimento, tá, vamos ver quais são as evidências na realidade. Isso é fato mesmo ou é coisa da tua cabeça ou é uma distorção? E hoje eu consigo fazer isso sozinha, de forma super natural, mas nem todo mundo consegue. Às vezes a gente tem alguns pensamentos desagradáveis que nos atrapalham, de todos os tipos. Pensamentos de culpa, de ansiedade, de medo do futuro, de insegurança. E a gente poder falar sobre eles e buscar evidências nos ajuda a ter uma vida muito mais leve, mais saudável e mais agradável. E por isso eu defendo, se tu não tá conseguindo resolver sozinho, busca ajuda, não precisa ficar refém das coisas que passam pela tua cabeça. Outra reflexão que esse princípio traz é sobre a nossa verdade, é sobre o que para nós é óbvio. A gente tem todo o direito de fazer as nossas interpretações sobre nós, sobre o outro, sobre as empresas, sobre o governo, sobre o que a gente quiser, mas a gente precisa se dar conta que a nossa percepção é limitada e que outras pessoas podem pensar de outras formas e essas formas não estão certas nem erradas. E quanto mais a gente se permite escutar outras verdades, por exemplo, quando a gente viaja, conhece uma outra cultura, vê que a forma de levar a vida de algumas pessoas é completamente diferente do que a gente estava acostumados, a gente percebe que a gente não sabe nada, a gente percebe que nada é óbvio e a gente percebe que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem para aprender. Então, esse princípio, além de libertar, nos convida a ser humildes, nos convida a perceber que nós não somos donos da verdade,
nos convida a escutar, nos convida a construir em conjunto e tá sempre com a mente aberta, podendo modificar essas verdades que estão dentro de nós. Porque muitas vezes acontece da gente chegar num momento e dizer, nossa, eu sempre achei que isso era desse jeito e hoje eu penso completamente diferente. Então, se permitir ir mudando o que está escrito como verdade aqui na nossa cabeça, se dar conta que é melhor mudar e evoluir e criar uma consciência melhor do que ficar a vida inteira com ideias rígidas na cabeça. O que me lembra aquela música, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bueno, voltando à investigação apreciativa e à gestão da mudança, esse princípio nos convida a envolver e integrar o maior número possível de pessoas desde o início do processo. Então, no caso das empresas, todos os stakeholders, que são os clientes, os fornecedores, os funcionários, a comunidade do entorno, os acionistas, para poder ouvir a verdade de todas essas pessoas e assim construir o futuro comum que é desejado. E a experiência de totalidade emerge não de descobrir coisas em comum entre essas pessoas, e sim de entender, aceitar e aproveitar as diferenças para construir em cima delas. O entendimento da história como um todo traz um tipo de contentamento que não requer necessariamente um acordo, mas permite um contexto onde as pessoas se sentem seguras para se expressar e assim focar no bem maior, no bem comum, independente das opiniões específicas sobre coisas pequenas que cada uma delas possa ter. E falando ainda de mudanças em grupos, quando o sistema todo está na sala, não há dúvidas sobre se vai ser possível fazer aquilo, sobre o que os outros vão pensar, sobre o que os outros estão planejando, porque não tem outros, está todo mundo ali. E isso gera uma sinergia, gera uma sensação de poder de que o que for decidido ali entre todos vai poder ser executado, porque não tem ninguém fora dali que precise aprovar alguma coisa. Por hoje é isso. Se tu tiver gostado, lembra de curtir o vídeo e compartilhar ele com alguém que tu acha que pode se beneficiar desse conteúdo. De desafio para essa semana, eu te deixo conversar com algumas pessoas sobre algo que é verdade, algo bem definido para ti. Pede a opinião dessas pessoas, escuta elas atentamente antes de falar, faz perguntas para tentar entender o ponto de vista delas. E continua sempre esse processo, quando tu acha que tem algo que é muito, muito verdade, muito óbvio para ti, te permite ter essas conversas. E se tu estiver passando por um processo de mudança ou desejando mudar algo na tua vida, pensa em quais são as pessoas que podem te ajudar nesse processo de mudança. Pensa quem são os outros envolvidos. Talvez tu não precise fazer esse plano todo sozinho, ou talvez realmente esse processo envolva outras pessoas. E é muito importante ouvir a versão de todas elas para ter, com certeza, a construção de um futuro focado no bem maior. Muito obrigada pela tua audiência, eu realmente aprecio a tua presença aqui. Te inscreve no canal para mais inspiração e estratégia e continua construindo a tua melhor versão. Tchau!